A gente hoje, tudo que a gente está em volta aqui, se você pensar, tem polímero. Inclusive, até puxando um gancho já do que você já tinha comentado, aproveita esse momento para a gente conversar um pouco sobre a questão do plástico como vilão, né? Acho que essa história já está bem pautada, mas muito entre nós, engenheiros de materiais principalmente, né? Químicos talvez, mas não para quem está em casa, né? Se você puder abordar um pouquinho disso, acho que é legal. Vou adorar, porque isso é um tema que eu gosto muito de falar. Eu já dei algumas palestras, já fui convidado para algumas palestras para a área não acadêmica, principalmente eu não me lembro que ano foi, onde começou a surgir muito propaganda negativa, principalmente sacolinhas de supermercados. Há muitos anos atrás, muitos anos não, mas pelo menos uns 10 anos atrás, que começou a se falar das sacolinhas, enfim. Eu tenho uma visão muito direta para essa abordagem de plástico como vilão. E aí sempre aparece lá no Fantástico a tartaruguinha, toda, coitada dela mesma, toda envolvida com cordas, com canudo no nariz. Aí quando dá entupimento de bueiro, né, que dá enchente, as garrafas de PET lá no bueiro. E eu sempre coloco um slide nas minhas apresentações dessas coisas. E assim, aí eu sempre faço a pergunta, mas como é que essa garrafa foi parar no bueiro? Como é que esse canudo foi entrar dentro da tartaruga? Como é que ela ficou envolvida com aquelas cordas de nylon e tal? Sozinho ele não foi parar lá. É muito fácil colocar a culpa no plástico. O grande problema é assim, com o grande boom dos plásticos, veio um grande volume de material plástico a ser utilizado. E, na época, não se preocupou muito, ou não se tinha ideia que esse volume ia ser tão grande. Então, o destino desses resíduos não foi muito bem... A evolução científica ou tecnológica dos plásticos foi muito mais rápido do que o pensamento de como tratar desses resíduos. Perfeito. E aí a gente não é um país que tenha aterros sanitários, coleta seletiva. Isso vem aparecendo anos para cá, mas década de 90, 80, era lixão e acabou. Junto com não campanhas de educação. Quantas vezes você já viu? Melhorou muito, né? Mas pessoas que estão tomando alguma coisa, não joga no lixo, joga na rua. E tudo que é feito desse jeito, o destino desses materiais, não só plásticos, não é o correto, né? E aí começa a aparecer material plástico no mar. Já me falaram, isso eu não tenho certeza, pelo plástico ser muito pouca densidade, ele sempre vai flutuar ou sempre ele vai aparecer porque o volume dele é maior. Mas existem muito mais resíduo metálico no mar do que de plástico. Faz sentido. Em termos de massa, mas só que tá lá embaixo. Está lá embaixo, aí não se vê. Mas eu acho que a educação é a primeira coisa, a educação de como tratar. Além de, lembre-se que a logística de coleta e tudo é de prefeitura. O órgão é prefeitura, é municipal. Então você tem que ter um município que faz a coleta, mas também você precisa ter os habitantes desse município saiba como descartar isso, né? Esse é o primeiro. Então, para mim, plástico não é vilão. Acho que ele não se trata como vilão, né? Quem faz ele ser o vilão somos nós. E aí tem um outro lado que é também a melhoria de coleta seletiva, de destino. Porque o volume, Karina, não tem jeito, é muito alto. E aí, na década de 90, teve um grande boom de reciclagem de polímeros, de plásticos no geral. E isso está voltando com muita força agora. Eu fui para 2 congressos. Eu sempre vou para um congresso mundial que chama PPS, Polymer Processing Society, que acontece uma vez por ano. E eu fui na Nova Zelândia e fui no Canadá recentemente. E assim, legal. O tamanho que voltou de novo sustentabilidade e com uma preocupação um pouquinho maior. Porque a gente não tem só a reciclagem
de coleta, transformação em matéria, mas tem a reciclagem química, que é a transformação do polímero, aquele resíduo, em outros insumos químicos. A queima, que o povo, mas está queimando, é poluição. Não, gente, tem que ter tecnologia hoje que se queima sem poluir e gera energia. Isso é uma das principais. É a que mais diminui o volume de resíduos fora. Então, volta o mundo a querer trabalhar com isso de novo e eu fico feliz. Só que tem, aí eu vou entrar nas coisas que eu trabalho com reciclagem também, mas volta a possibilidade, que foi assunto do seu mestrado, dos polímeros biodegradáveis. Eu ia comentar justamente esse ponto, que a gente usa um apelo muito forte na minha pesquisa, né? Que foi assim, já que eu não consigo abraçar um mundo e fazer todo mundo parar de jogar o lixo no lugar errado, então eu, como cientista, vou adaptar esse material para ele não ser tão... nocivo. Não tão nocivo, mesmo com a má informação ou má educação que vem, né, de gerações adiante. Então, eu queria, por favor, acho que você já até ia, desculpa te cortar, mas entrar nesse termo, né, o que são essas adaptações que são feitas hoje em dia, o que são os plásticos biodegradáveis que tanto se falam. E, se você já puder emendar também, qual que é a falsa correlação que algumas pessoas têm com os plásticos biodegradáveis com o que a gente conhece por microplástico, né? Tá. Então, acho que isso é bastante conversado. Isso, tem temas. E eu vou até acrescentar mais um. Tá bom. Tem uma coisa que pode dar certa confusão. São dois termos completamente diferentes. Que tem muita gente que chama plástico verde, né, e plástico biodegradável. Só para vocês terem uma ideia, plástico biodegradável é um plástico que é consumido por micro-organismo em curto espaço de tempo. Os plásticos comuns vão durar anos, 100 anos para ser consumidos. Não é que eles não são, eles são, mas demora muito tempo para isso acontecer. Tá? Os biodegradáveis são meses. Para embalagens, você lembra bem disso, são 180 dias, ele tem que ser 90% consumido por micro-organismo. Como é que funciona? Então, o plástico lá, ele vai estar no meio ambiente, um micro-organismo vai, secreta uma enzima, ele quebra a cadeia, depois ele vai e se alimenta e excreta biomassa e dióxido de carbono, se estiver na presença de oxigênio. Então, o que ele faz, aquele plástico biodegradável, tem essa capacidade de retornar para o meio ambiente sem nenhum tipo de dano. Nem esse material que ele excreta é tóxico nem nada, tá? Mas é uma classe muito restrita em termos de tipos e propriedades. E aí o que a gente tenta... Hoje já cresceu muito, mas acho que muita gente já ouviu falar o poliácido lático, que é o PLA, que é um dos mais famosos, que já tem muito produto, sacola plástica, garrafa. Eles ainda são um pouquinho caros. Comércio, né? Não tem demanda, Exato. O preço é caro. Mas na hora que eu crio demanda, abro mais possibilidades. Por exemplo, eu estou com um aluno agora que está se utilizando desse plástico para fazer peças de automóveis, peças internas, né? Painel, etc. E isso já é uma demanda da indústria automotiva. Eles precisam ter isso. Se não me engano, a parte de reciclados, eles vão ter que ter 30% de plástico reciclado no carro até 2000. Na Europa já tem uma data, aqui no Brasil ainda não chegou. Acho que deve ser o 30 ou 50, né? Que são os marcos de tem uma, globais. eu esqueci a data, mas tem isso. Mas os biodegradáveis estão tomando o campo. Mas cai em outro problema. Não é que você pega esse plástico biodegradável, joga em qualquer lugar e ok. Ele vai desaparecer em 180 dias. Eu preciso também ter ambientes adequados, né? E propícios para isso. Geralmente usinas de compostagem, etc. E aí educar de novo as pessoas, etc. E aí eu só queria emendar com os plásticos verdes, o que a gente chama bioplásticos. Tem algumas empresas que já fazem isso, né? Os plásticos, na maioria das vezes, são obtidos de fonte não renovável, né? Tipo petróleo. E isso é pauta de várias pesquisas, né? Você ter a possibilidade de obter o plástico a partir de uma fonte renovável, como é o cana-de-açúcar. Isso já, entre outras discussões, mas hoje já é possível também fazer alguns plásticos convencionais, como polietileno, a partir da cana-de-açúcar. Sim. Tá?
Mas aí começa a competição com a parte alimentícia. Tem vários, mas se abriu muito esse estudo. Aí o PLA também pode ser da cana-de-açúcar. O outro biodegradável é da cana-de-açúcar também, mas aí tem o amido, né, que é de fonte vegetal. Mas o que eu queria voltar é que esses biopolímeros, os bioplásticos, são obtidos de fontes renováveis. Não é requisito para ele ser biodegradável. Perfeito. Por exemplo, esse polietileno é feito da cana-de-açúcar, mas mantém esse polietileno, é um plástico comum, não biodegradável. A fonte para você fazer o plástico não é a certeza dele vai ser biodegradável, tá? Tanto que a gente também tem plásticos biodegradáveis que são obtidos do petróleo. Sim. São relações diferentes. Tá. Tá? Muito bom. Tem que ter cuidado.